Bom dia. Inicialmente, queria agradecer o Marcelo e o Pedro pelo convite de estar aqui com vocês mais uma vez, mais um ano. Os nossos palestrantes são excelentes. Eu, possivelmente, não vou nem fazer nada aqui, só vou dar um outro pitaco, se for o caso, mas eles são excelentes. Vocês já devem conhecê-los, mas eu vou fazer uma breve apresentação aqui do Adolfo primeiro, depois do Fábio. O tema de Piscofins tem sido, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, 12 anos, que deveria já estar pacificado, discutido a exaustão nos tribunais, no Tribunal Administrativo e nos tribunais judiciais. Nós temos um tema hoje sobre o judicial, que possivelmente vai falar da jurisprudência administrativa, que foi a primeira que embasou aí o judicial, né, que o administrativo sempre analisa antes dos processos chegarem no Superior Tribunal de Justiça. E temos muitas alterações ao longo do caminho para ajustes em relação ao PIS/COFINS não cumulativo. E isso continua, inclusive a Receita Federal pretende fazer alterações para o ano que vem, fazer uma unificação, enfim. Mas acredito que os nossos palestrantes poderão dar uma ideia melhor em relação a esses temas. Nosso primeiro tema é sobre a não cumulatividade, o conceito de insumo. O doutor Adolfo foi parceiro nosso, nós três somos ex-conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, na época em que o Conselho... que eu não sei se não tem outro nome, né? Fica estranho da gente falar. Na época que o Conselho funcionava, vai começar a funcionar na semana que vem, mas, enfim, até então a gente estava por lá. Era meu parceiro na terceira sessão de julgamento, que era a sessão responsável pelo julgamento de PIS/COFINS não cumulativo. Ele dá aulas em diversas faculdades, dá aula na UGV, já deu aula convidado em várias faculdades e, inclusive, é contratado de diversas faculdades. Tem livros escritos e vários sobre PIS e COFINS, tanto artigos específicos como livros. Então, se vocês quiserem depois procurar, tenho certeza que vão achar supedâneo aí para o fundamento que ele vai tratar na palestra agora. Passo a palavra para ele e espero que todo mundo aprecie. Bom, primeiro, Fabíola, obrigado pelas palavras. Tenho certeza que é mais de uma amizade do que, de fato, verdade. Vocês se importam se eu falar sem microfone? Consegue ouvir? Tenor é outra coisa, né? Voz de tenor? É voz de tenor, né? Eu não sei, eu gosto de falar com a mão, então o microfone me trava, eu gaguejo e tal. Embora seja chavão esse tipo de frase, que já está bem falada ainda em palestras, eu tenho o desafio de falar depois do Chuele, um excelente palestrante, mas no caso é bem verdade. Quem sou eu? O vermelho ou azul? Do PT ou do... Alô? Qual que você quer? Eu tirei, aperta aí que eu Alô? Alô? acabei com a graça do negócio, da brincadeira. Tenta aquele ali. Esse é o do PT, ó. Esse é assim, ó. Alô? Talvez fique um pouco alto, então, porque, né, vamos lá. Mas, de fato, eu vou fazer o possível para tentar, ao menos, equiparar aí a exposição do Chuele. Bem, o tema que me foi dado para falar é o velho conceito de insumos, que já está aí no mundo jurídico há algum tempo, mas com um enfoque específico de como o judiciário vem entendendo a respeito. Eu não posso, como a Fabíola bem comentou, eu não posso deixar de passar antes pelo que disse... Tiago, como é que faz para mudar? Pelo que disse... Não. A jurisprudência administrativa. Problemas técnicos, eu espero... eu vou falando enquanto se resolve. Bem, sabemos nós aí que o crédito sobre insumos veio inaugurado junto com a não cumulatividade na primeira redação, lá no artigo 3º, inciso 2, tanto da Lei 10.637 como da Lei 10.833. E está lá dito que o contribuinte sujeito ao regime não cumulativo, em suma aquele optante pelo lucro real de RPJ, ele pode se creditar da aquisição de bens e serviços utilizados como insumos da atividade fabril, né, de fabricação de bens para posterior revenda, bem como da prestação de serviços. De logo, a gente elimina os comerciantes do grupo
de empresas que podem se creditar de PIS e COFINS a título de insumos, e ficamos, portanto, com os industriais, os prestadores de serviços. O primeiro problema do crédito sobre insumos é que insumos sequer é uma palavra nacional. É uma literação de palavras inglesas, input e output, que implicam aí sobre a entrada de bens destinados à fabricação. Dada a ausência de um conceito específico, a Receita Federal se empenhou em assim fazê-lo. Isso veio na IN 247 de 2002, posteriormente alterada pela IN 358 de 2003 e aí consolidada na IN 404 de 2004. Fiquemos, em primeiro lugar, com o conceito de insumos aplicável à fabricação de bens. Nas INs está dito que o conceito de insumos aplicável ao crédito a ser apropriado na fabricação de bens destinados à venda são matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem e quaisquer bens que se desgastem em razão do contato direto com o bem em fabricação ou que a eles se agreguem. É notoriamente um conceito de IPI, lá no regulamento de IPI. Por que o IPI tem esse conceito que foi reproduzido aqui nas INs regulamentadoras do PIS e da COFINS? Nós sabemos que o IPI é um tributo não cumulativo, junto com o ICMS é o imposto que é referência de não cumulatividade. Quando se pensa em não cumulatividade, se pensa em IPI e ICMS. E por que ele tem essa regra de fazer com que o bem creditado seja aquele que se desgaste em razão do contato direto com a bem em fabricação? Está lá na Constituição Federal, na regra de IPI e de ICMS, que o imposto da operação anterior serve de crédito para abatimento do imposto da operação posterior. Isso fica muito fácil de visualizar quando nós imaginamos uma mercadoria entrando e uma mercadoria saindo. O imposto da operação anterior, que gravou a operação de compra, serve de crédito para abater o imposto da operação posterior. Entretanto, essa regra fica difícil de ser visualizada quando nós não temos uma mercadoria entrando e uma mercadoria saindo. Em sim, bens entrando, que por um passe de mágica se converte em uma mercadoria saindo. Esse passe de mágica seria a fabricação. E por que então o IPI utilizou esse método de desgaste usando o contato direto com a bem em fabricação? No mundo existem 5 métodos de não cumulatividade, também chamados de neutralidade tributária. O método crédito de tributo, que é o que se aplica ao ICMS e IPI, subtrativo direto, subtrativo indireto, aditivo direto e aditivo indireto. Subtrativo direto, nós já tivemos uma experiência e ainda temos, a depender do entendimento, no ISS de empreitados, de subempreitados. O empreiteiro que subcontrata a obra, ele abate diretamente da base de cálculo do ISS o valor da contratação e o ISS é calculado só sobre o NET. O subtrativo indireto é aplicável ao PIS e a COFINS, conforme nós vamos ver daqui a um pouco. E o IPI trabalha, assim como o ICMS, com o método crédito-tributo. O imposto da operação anterior, destacado em nota, é aquele valor que servirá de crédito à operação posterior. Já que eu tenho essa vinculação física, daí a razão pela qual as fazendas públicas estaduais e a federal aplicam o chamado critério físico de crédito e não o critério financeiro, pressupõe uma vinculação expressa do que entra àquilo que sai. Imaginemos essa mesa. Ela não entrou no meu estabelecimento para ser algo creditável. O que entrou foi madeira, um pano cinza, um pouco de plástico, cola e essa resina branca que vai ser diretamente aplicado. As matérias-primas são fáceis de visualizar. Quando eu compro matéria-prima, eu vou creditar essa madeira, eu vou creditar a resina, esse plástico preto, que dará origem à mesa posteriormente tributada pelo IPI. Entretanto, a lixa, que lixa a madeira, a faca de corte, que corta o formato da mesa, não podem ser, a princípio, individualizados a essa mesa específica. Daí a razão o método encontrado pela legislação para dizer a lixa que entra em contato direto com o bem em fabricação dá crédito de IPI. A faca de corte que se desgasta em razão do processo de fabricação dá crédito de IPI. Eles, de tal modo, entram em contato que eles perdem as suas características físicas e ou químicas em razão desse contato direto em fabricação. A lixa, que é algo poroso, de tanto lixar,
deixe de ser lixa, porque ela vai ficar lisa. A faca de corte, de tanto cortar, vai perder o seu fio de corte e, portanto, deixa de ser instrumento de corte. Então, quando eu desgasto bem o insumo em razão do contato direto com o bem de fabricação, eu posso dizer que aquele insumo foi aplicado nesta mesa fabricada, que, por sua vez, gerará uma saída tributada. Não é? Foi um método encontrado pela legislação de IPI para, assim, vincular fisicamente o que entra e o que sai. A resina branca vai ser acoplada, vai ser aplicada no próprio bem, de modo que, quando vocês veem essa mesa, infelizmente tem um pano cinza aqui cobrindo, mas tem uma resina branca aqui embaixo, vocês, quando olham a mesa, vocês não veem, olha só a resina branca, vocês veem, olha a mesa. Então, foi aplicada essa resina branca na mesa, de tal modo que ela se agrega à própria mesa e deixa de ser resina branca, ela faz parte da mesa. Daí a razão pela qual que, a lei do IPI diz que aquilo que entra e se desgasta em razão do bem em contato com o bem de fabricação é o que dá crédito de IPI. Mas pensemos, a não cumulatividade do IPI, portanto, ela é entendida, definida e pensada em razão do fato gerador do IPI, que é a saída do produto do estabelecimento industrial. O mesmo acontece com o ICMS. O fato gerador do ICMS é a saída de mercadoria do estabelecimento comerciante. Portanto, a não cumulatividade deve ser entendida em razão do fato gerador do imposto. Aquilo que entra deve ser vinculado fisicamente ao que sai. Essa ideia não é nova, essa ideia é longe de ser minha, é do professor Marco Aurélio Greco, em o livrinho PIS e COFINS não cumulativo, lançado assim que os regimes foram inaugurados pelas leis 10.833 e 10.637. Pensemos, então, qual é o fato gerador do PIS e da COFINS? Não é a saída de um bem do estabelecimento industrial ou do estabelecimento comerciante, é a integralidade das receitas. Toda e qualquer receita oferida pela pessoa jurídica é tributável pelo PIS e pela COFINS, inclusive, a partir de julho, as receitas financeiras que o Calcini vai falar em seguida. Ora, se toda a receita é tributada pelo PIS e pela COFINS, então eu devo entender que o regime não cumulativo, a tomada de crédito, deve funcionar em razão de tudo que é gasto pela pessoa jurídica para gerar aquela receita, claro, com as limitações legais. Com base nesse pensamento em mente, os contribuintes passaram a questionar a Receita Federal sobre aquilo que dá crédito e o que não dá crédito. E aí a Receita Federal foi soltando algumas soluções de divergências com alguns entendimentos. Alguns deles são esses. Na solução de divergência 12 de 2007, foi dito que os créditos calculados sobre a aquisição de peças de reposição utilizadas no máquinas e equipamentos que respondam pela fabricação dos bens dão direito a crédito. O que é responder? Nós temos aqui a lixa funcionando para fazer e a faca de corte para dar formato à tampa da mesa. Isso é uma máquina que está funcionando. A lixa se desgasta em razão do contato direto com o bem de fabricação. Mas há um braço mecânico com uma junta que, de tanto fazer esse movimento, essa junta vai travar, ela vai perder a sua vida útil. Esta junta mecânica, que está no processo produtivo, responde pela fabricação do bem, afinal, sem ela, não seria possível fazer funcionar a máquina. Então, nesse contexto, a considerar a literalidade do que foi dito, talvez essa junta mecânica autorizaria, a aquisição desse braço mecânico, autorizaria o contribuinte a tomar crédito PIS e COFINS. Isso foi, talvez, uma terça ou segunda-feira. Poucos dias depois, talvez uma quinta ou sexta-feira da mesma semana, veio a solução de divergência 14 de 2007, que diz o seguinte: despesas efetuadas com aquisição de partes e peças de reposição em serviço de manutenção de veículos, máquinas e equipamentos empregados diretamente no serviço prestado na fabricação de bens, geram crédito PIS e COFINS. Confesso uma ignorância. Eu não sei exatamente a diferença entre responder pela fabricação ou empregados diretamente na fabricação. Mas fato é que ambas as expressões pressupõem um conceito maior do que o desgaste em razão do contato direto com o bem de fabricação. Talvez essa peça mecânica do braço que faz funcionar ou que dá efetividade à lixa também seja empregado diretamente no bem de fabricação, ao processo produtivo do bem de fabricação.
Pouco tempo depois, veio a solução de divergência 15/2008, dizendo o seguinte: o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a atividade da pessoa jurídica. Vamos fazer um corte aqui. O que disse a solução de divergência é: o conceito de insumos não é equivalente ao conceito de despesa necessária previsto lá no artigo 299 do RIR. Afinal de contas, continua a solução de divergência, tão somente aqueles bens ou serviços adquiridos de pessoa jurídica intrínseco à atividade aplicados e consumidos no processo de fabricação. Afinal de contas, nós temos uma limitação legal. Diz o artigo 3º, inciso 2 das leis 10.637 e 1833, que o insumo passivo de creditamento é aquele utilizado na fabricação de bens ou prestação de serviço, e não para a empresa em geral. Então, dada a limitação legal, a solução de divergência trouxe esse entendimento. Não é toda e qualquer despesa, apenas aqueles custos e despesas incorridos no processo de fabricação. Pouco tempo depois, veio a solução de divergência 35 de 2008, retomando ou realiando seu entendimento ao que fora dito nas INs 247 de 2002 e IN 404 de 2004. Disse lá: despesas efetuadas com aquisição de partes e peças de reposição que sofram desgaste ou dano ou a perda de propriedade física ou química utilizada em máquina e equipamento que responda pela fabricação, confere crédito PIS e COFINS. Então, veja que em 2008, a Receita Federal voltou ao seu antigo entendimento constante lá nas INs. Me parece que esse foi o melhor, essa 15 de 2008 foi o melhor entendimento que a Receita Federal poderia dar ao conceito de insumos. Afinal de contas, aquilo que é empregado diretamente na fabricação de bens tem um nome no direito brasileiro ou no contexto jurídico nacional. O nome disso é custo de produção. Todo gasto incorrido para a produção é chamado de custo de produção. Essas definições estão lá nas antigas NPC 2 do Bracon, norma contábil, e aqui o alinhamento entre contabilidade e direito tributário. Disse lá o artigo 8 da NPC 2 do Bracon: custo é a soma dos gastos incorridos e necessários para a conversão e outros procedimentos e compreende todos os gastos incorridos na produção, de modo a colocá-los em condições de serem vendidos, transformados, utilizados na elaboração de insumos. E aí o item 11 dá alguns exemplos. Está dito lá: custo, ou conceito de custo, é o somatório dos gastos com matéria-prima, mão de obra direta e outros gastos fabris, como mão de obra indireta, energia, depreciação, etc., excluídos apenas aqueles que não são previstos, né? Aqueles que são previstos entram no conceito de custo. Os imprevistos seriam despesas. O pronunciamento 14, também do Ibracon, diz o seguinte, no seu item 13: custo é também o montante do preço da matéria-prima, mão de obra e outros encargos incorridos para a produção de bens. Ele é posto tanto o preço pelo qual é adquirido o bem servido, como o incorrido no processo interno da empresa. Nós sabemos que atualmente nós temos o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que emite seus pronunciamentos. O pronunciamento CPC diz o seguinte, 12 ou 16, inclui o custo de transformação de estoque, inclui os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com a linha de produção. Também inclui a alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis, que sejam incorridos para transformar os materiais em produtos acabados. Os custos indiretos são aqueles que permanecem relativamente constantes, independente do produto, né? Por exemplo, a energia elétrica é um custo indireto. É um custo que está no processo produtivo, mas que não é possível de ser alocado a uma mercadoria específica. Ele é indireto para todos os produtos. Outros exemplos, tais como depreciação. Você não consegue alocar a despesa de depreciação do prédio onde está a contabilidade, a indústria, ou das máquinas e equipamentos que fabricam os bens. Não é possível alocar a cada produto. É um custo de produção indireto, porque serve a toda a produção. Depreciação de manutenção de edifícios, instalações fabris, máquinas e equipamentos e custo de administração da fábrica. De modo que podemos dizer o seguinte: o conceito de custo são os incorridos necessários na produção de determinado bem até a etapa que o bem, está pronto para ser vendido, né? Contabilmente falando, será custo todo gasto que é incorrido enquanto a mercadoria está lá em estoque de bens em produção. No momento em que ele é baixado de estoque de mercadorias a serem vendidas, deixamos de ter custos e passamos a ter despesas. E despesas não são passíveis de creditamento de PIS e COFINS.
porque despesas são despesas gerais da pessoa jurídica nesse contexto, incluídas lá no artigo 299 do RIR, mas não custo de produção. Considera-se custo de produção a soma de todos os gastos incorridos para que o bem fique pronto à venda, como mão de obra indireta, energia, depreciação, etc., excluídos apenas aqueles que não são passíveis de serem previstos, né? O IBRACON e o CPC, nesse contexto, conversam, né? Eu diria que, desse conceito de custo passível de creditamento de PIS e COFINS, devemos excluir aqueles que têm linhas de crédito específicas. Dissemos aqui que energia elétrica é um custo de produção indireto, que poderia ser passível de creditamento como se custo fosse. Entretanto, nós temos lá o inciso 3 da Lei 10.833, que diz que você pode tomar crédito sobre a energia elétrica, propriamente falando. Então, você não poderia tomar crédito de PIS e COFINS sobre a energia elétrica pelo inciso 3 e incluí-la no conceito de custo pelo inciso 2, porque você estaria tomando crédito duas vezes. Não é isso? Depreciação. Você tem uma linha de crédito específica. Depreciação do prédio, você pode tomar crédito PIS e COFINS. Se você o incluísse na conta da composição do custo, pelo inciso 2, você estaria tomando crédito duas vezes. Então, me parece que seria lícito dizer que todo o custo de produção, ou todos os gastos que são incorridos sobre a rubrica custo de produção, confere crédito PIS e COFINS, exceto aqueles que têm linhas de crédito específica e exceto aqueles que têm vedação legal expressa, como, por exemplo, mão de obra. Vimos aqui que a mão de obra entraria no conceito de custo, mas temos uma vedação expressa, constando no artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 1, dizendo que não confere crédito PIS e COFINS os gastos pagos ou os gastos incorridos para pagamento de mão de obra pessoa física, né? Folha de salários. Então, me parece que esse é o melhor conceito de custo ou de crédito de PIS e COFINS, ou conceito de insumos passíveis de creditamento de PIS e COFINS quando adquiridos para a produção de bens destinados à venda. Como isso foi evoluído ao longo da jurisprudência administrativa? O primeiro exemplo que nós podemos ter é uma decisão do antigo Conselho de Contribuintes. Eu não coloquei aqui a ementa, eu coloquei o texto da decisão, que me parece mais relevante esse texto do que a própria ementa. Vejam lá, nessa decisão do Conselho de Contribuintes, houve uma divergência entre os conselheiros. Parte entendeu que o conceito de insumos de PIS e COFINS era aquele aplicado ao IPI. Parte adotava o conceito de insumos como conceito de custo e despesa previsto na legislação de RPJ. E outra parte entendeu que o conceito de custo era aquele custo direto da produção. Não é isso? Houve, então, uma divergência. Entretanto, naquele tempo, saiu vencedora a tese de que o custo de PIS e COFINS, a se considerar para a tomada de crédito, seria aquele do IPI. O tempo passou, o Conselho de Contribuintes deixou de existir, veio, então, o órgão com o nome de CARF, e no CARF a questão passou a ser discutida de modo mais enfático, mesmo porque os questionamentos começaram a chegar lá em volume maior. Nesta decisão, salvo engano de relatoria do Gilberto, foi dito o seguinte: é de se concluir, portanto, que o termo insumo utilizado para o cálculo do PIS e da COFINS, não cumulativos, deve compreender os custos e despesas operacionais da pessoa jurídica na forma definida do artigo 290, que é a definição jurídica contábil de custo, e 299 do RI. 299 é a disciplina da despesa necessária, não é? Aqui, houve uma certa discussão quando esse acordo foi publicado, porque haveria, então, o entendimento do CARF de que a despesa necessária geral da pessoa jurídica seria passível de creditamento. Entretanto, essa dúvida existe apenas quando a análise for superficial. Se nós entrarmos no mérito efetivo dessa decisão, veremos que os bens que estavam em discussão eram aqueles aplicados na produção. Veja lá o parágrafo 2º, ou o segundo parágrafo transcrito. No caso dos autos, foram glosados pretendidos créditos relativos a valores de despesa que a recorrente houve por bem classificar como insumos, materiais utilizados para a manutenção de máquinas e equipamentos, em virtude da essencialidade dos meios para a fabricação do produto destinado à venda. Apesar de haver a menção ao artigo 299 do RI, que é a despesa necessária da pessoa jurídica como um todo, fato é que o caso dos autos tratava efetivamente de gastos de produção e não de despesa jurídica da pessoa jurídica como um todo. E aí foi dito, constata-se que sem a utilização dos mencionados materiais, não haveria a possibilidade de a recorrente destinar-se a produtos à venda,
haja vista a inviabilidade da utilização das máquinas. Deixa claro, portanto, que os gastos naquele caso eram de bens destinados à produção. E aí foi concluído ao final, tal glosa não deve prosperar, uma vez que os equipamentos adquiridos caracterizam como despesa necessária ao desenvolvimento das atividades, ali entendida como processo produtivo. Então, apesar de ter sido mencionado no artigo 299, a bem da verdade, o que se quis dizer era custo de produção, lá nos termos do artigo 289 e 290 do RI. Mais entendimentos a respeito. Um outro processo do CARF foi dito que a legislação de PIS e COFINS, para fins de definição de conceito de insumos, não segue as normas de IPI. Ao contrário, as normas de PIS e COFINS ampliou o conceito de modo a considerar insumos como sendo os gastos gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer na produção de bens, e não gastos de pessoa jurídica em geral, lá do artigo 299 do RI. Quem assina aqui o site de decisões recebe semanalmente um boletim de jurisprudência. Um desses boletins veio essa descrição de vários processos, dizendo o seguinte: a turma decidiu em vários processos, por unanimidade, isso da Câmara Superior de Recursos Fiscais, negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, mantendo o entendimento dos acordos de que o conceito de insumo para efeitos de crédito, PIS e COFINS é maior do que o conceito previsto na legislação de IPI. Parece, portanto, que na jurisprudência administrativa a discussão está debelada, ao menos no falecido CARF. Não sabemos como vai ser no novo CARF, com sua nova composição em dezembro, né? Você mandou e-mail? A partir de dezembro agora, né? A se confirmar os precedentes, podemos dizer que também no novo CARF será mantida esse entendimento. Agora sim, o caso que me foi dado, ou o tema que me foi dado, o conceito de insumos no judiciário. O precedente que primeiro que trago a vocês é o da TRF da 4ª Região, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá do Sul, né? O tema tratado era exatamente o conceito de insumos para a definição de crédito, PIS e COFINS. Trago aqui os trechos relevantes, onde o TRF 4ª Região disse que não há paralelo entre os conceitos de insumos aplicáveis ao IPI e ao PIS e a COFINS. Corroborou o fato de que, para a legislação, o conceito de PIS e COFINS é maior. Por quê? O objeto de tributação do PIS e COFINS é toda e qualquer receita, e não apenas a saída de um produto. Então, se é toda e qualquer receita, eu devo creditar tudo aquilo que foi gasto para a produção da receita, com as limitações legais, gastos então aplicados ao processo produtivo, e não a gastos da pessoa jurídica em geral. Esse entendimento vem sendo trazido nos vários tópicos da decisão, a corroborar tudo o que aqui foi dito. O problema da decisão é que, ao final, me parece que a decisão foi mal encaminhada. Ele vem falando a todo momento de que os custos de produção são passíveis de acreditamento, mas lá no tópico 7, no parágrafo 7, quando ele vem falar quais eram os gastos que estavam sendo tratados naquele caso específico, ele vem e diz: as despesas concebíveis de armazenagem, expedição de produto e controle de estoques enquadram-se no conceito de insumos. Ora, a armazenagem tem uma linha de crédito específica, lá é o inciso 9 do artigo 3º da Lei 1833. Né? Então, não poderia ser incluído no conceito de custo para fim de creditamentos, afinal de contas, teríamos aí um crédito duplo de PIS e COFINS. Expedição de produtos não é custo, é despesa. Expedição de produtos são os gastos incorridos para que o produto saia do estabelecimento da empresa. Não é? Portanto, se é expedição de produtos, quero crer que o estoque, controle de estoque lá mencionado, é o estoque de bem de mercadorias que já está pronto à venda, ou seja, já foi encerrado o processo produtivo, já foi baixado lá os gastos de estoque de bens em produção para estoque de mercadorias destinadas à venda, e ali naquele momento nós não temos mais custo, conforme nós vimos lá no NPC 2 e do CPC 16. Temos então despesas de venda. Despesas de venda não são creditáveis, não está na lei. Por mais injusto que pareça, dirão alguns, baseado numa filosofia de justiça, por mais injusto que pareça, não está na lei. E no Brasil nós temos lá o artigo 150, inciso 1, cumulado com o artigo 5º, inciso 2, que privilegiam a legalidade, dizendo que as pessoas, inclusive pessoas jurídicas contribuintes,
devem fazer ou não fazer aquilo que está disposto em lei. Se a lei fala que o crédito de PIS e COFINS é da atividade industrial e não da atividade de venda, então não posso tomar crédito de PIS e COFINS sobre despesas de venda, né? E aqui o item 7 dessa decisão do TRF, quarta região, me parece que focou em despesas de venda. E, portanto, seriam dispensáveis à cadeia produtiva, porque não fazem parte da cadeia produtiva. Dirão alguns, mas sem isso eu não vendo. E você acabou de dizer que todo e qualquer gasto para que a venda se realize gere crédito de PIS e COFINS, mais disse eu, com as limitações legais. A lei diz que são os gastos de produção e não os gastos de venda. Tudo bem? Vamos pular aqui para a gente terminar o processo produtivo, depois eu volto para a prestação de serviços. Uma outra decisão importante é essa do STJ, fresquinha, de junho de 2015. Esse voto já tinha sido divulgado no passado, era um voto feito pelo relator, mas que depois entrou em votação. Ele adiantou o seu voto antes do pedido de vista, né? E agora saiu, então, a decisão de mérito, confirmando o voto do relator que havia sido adiantado. O que é que disse o STJ? Em suma, será custo de produção tudo aquilo que, se retirado do processo produtivo, impedir que o bem seja fabricado ou que prejudique sua qualidade. É uma espécie, portanto, de definição do conceito de insumos baseado numa essencialidade negativa, não positiva. Eu verifico a essencialidade do produto se, retirado do processo produtivo, gera-se impossibilidade de produção ou gera-se perda de qualidade do bem produzido, né? Isso, portanto, seria a definição do conceito de insumos para o STJ. Muito semelhante ao conceito de insumos praticado ou entendido no CARF, né? Custo de produção são os gastos incorridos no processo produtivo. O STJ vem e diz que será custo aquilo que for essencial para o processo produtivo e que, se retirado, não permite que ele continue ou retire a qualidade do bem. Ora, se eu tenho um custo de produção e eu retiro esse gasto do processo produtivo, ou ele não se realiza, ou eu vou retirar alguma etapa do processo fabril que implicará na perda de qualidade do bem ao final destinado à venda. Bom, indo agora para a prestação de serviços. Qual é o meu tempo, Fabiola? 11 minutos. Eu estou perguntando porque no congresso de CMS da semana passada eram só 15, né? Então tinha a plaquinha mais rápida do Velho Oeste, né? Então vamos lá. Então vou desacelerar um pouco. Conceito de insumos para fim de prestação de serviço. Como que a gente pode entender o conceito de insumos aplicados ou entendidos a partir de uma prestação de serviço? Enquanto nós pensamos, caminhamos na definição do que é insumo do processo produtivo, nós encontramos uma linha segura a seguir, que é o conceito de custo de produção. E isso está normatizado desde há muito tempo na NPC 2 do BRACON e atualmente no CPC, no pronunciamento CPC 16 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Agora, se nós pesquisarmos nas normas contábeis o que é custo do serviço prestado, não encontraremos uma definição satisfatória. Se nós formos também no CPC, tem apenas um parágrafo destinado à normatização do que seria custo do serviço prestado, enquanto que a definição de custo de produção, temos aí várias linhas gastas pelo normatizador para essa definição. A definição dada lá pelo CPC 16 seria que custo do serviço prestado é todo gasto incorrido para que o serviço seja prestado. Até aí foi o óbvio lulante, né? Apesar dessa omissão, digo a vocês que nós precisamos enfrentar a matéria, né? Não podemos ficar com esse conceito singelo para definição do que seja custo de um serviço prestado, porque nós continuaríamos com uma insegurança jurídica. Eu me lembro que no passado, não sei se foi, acho que foi num desses simpósios da PET que eu participei, alguém falou o seguinte: existe o princípio da utilizabilidade, então será custo do serviço prestado tudo aquilo que for, e aí abre aspas, foi assim falado, utilizado para a prestação de serviço. Eu falei, olha, falar alto devagar não resolve o problema, né? A minha mãe, quando vai para Nova York, ela fala, quanto custa? E nem por isso a vendedora entende, né? Então, falar alto devagar não resolve o problema.
né? Então, tudo que for utilizado não resolve o problema do conceito de custo de serviço prestado, né? Então, a gente precisa encontrar um caminho certo e seguro a seguir. Vamos reconstruir o entendimento a partir do que nós dissemos no começo. Tudo será entendida na cumulatividade do PIS e da COFINS a partir do fato gerador do PIS e da COFINS, que é o oferimento de receitas. Então, tudo aquilo que eu gasto para oferir receitas será entendido como custo passivo de creditamento. Nós temos uma definição, uma limitação legal em relação ao custo do processo produtivo, mas nós não temos a mesma limitação legal para a definição do custo do serviço prestado. Então, a gente pode confabular com uma certa liberdade. Eu tenho tido muitos interesses fora do direito tributário ultimamente, né? Um desses interesses é retomar ali os estudos de filosofia e filosofia do direito. E aí, Sócrates vem e nos diz que um dos métodos relevantes para se encontrar a verdade é a indução. Então, ele pega vários exemplos para encontrar uma verdade universal. Vamos pegar alguns exemplos, e eu coloco alguns pessoais para que eu consiga passar a vocês o meu entendimento. Eu casei recentemente, faz 3 anos e alguns meses, né? E aí, nos preparativos do casamento, você tem que ir lá no buffet, você tem que ir na igreja, combinar tudo, você tem que ir lá comprar as flores para decorar, né, Fuso e Murilo? Vocês foram lá, você viu que foi complicado, né? Carol também, Guilherme também. Então, você tem que decorar tudo aquilo que foi contratado, as flores da igreja, as flores do buffet, qual vai ser o modelo de alimento servido, se vai ser aquele finger food, se vai ser buffet, se tiver comida em buffet, se é o garçom que vai levar, ou se vai cada um por si, pega lá e faz a fila do buffet, né? Como é que vai ser a banda, como é que vai ser a música, como é que vai ser o DJ, né? E tudo isso é tratado com a tal organizadora do evento, que é uma contratada do buffet. E eu tive alguns problemas com essa tal organizadora do evento. Com todo o respeito da expressão, era quase que uma tapada, né? Você ia lá, se perguntava tudo, ela dava algumas instruções, no dia seguinte ela não sabia mais o que tinha falado e dizia, de repente, que precisava de colocar mais algumas coisas que não tinham sido ditas antes. E aí você tem um orçamento previsto para gastar, e de repente ele vai inflando, nunca acaba, né? Aí no último dia, 3 dias antes do casamento, ela vem e diz o seguinte: olha, tem uma previsão de fazer frio, é melhor você colocar aqueles aquecedores, espalhar, não é? Porque senão fica um casamento ruim. Quanto é cada aquecedor? 1.500 cada um, você precisa de 6. Aí você fala, né? Então fica meio vendido, né? Mas gera crédito ou não gera crédito? Então, aí vamos lá. Eu pergunto o seguinte: se eu fosse ao dono do buffet e dissesse o seguinte, olha, não está funcionando desse jeito. Eu preciso de uma coordenadora de eventos melhor, portanto, que tenha mais experiência, que ganhe um salário maior, ou eu preciso de pelo menos 10 coordenadores de evento para me explicar o que está acontecendo aqui, né? E suponha que ele vem o seguinte, olha, eu vou te dar uma coordenadora melhor, que ganha mais, tem um salário maior, ou vou te dar 10 coordenadoras. Esse é um ponto. Outro ponto é, na minha escolha de como vai ser a festa de casamento, eu posso chegar e falar o seguinte, ó, eu quero que você coloque garçons. É uma possibilidade. Ou, eu quero que seja buffet, cada um se serve. Que seria, como foi? Que é justificável. Falar, olha, gente, obrigado por vocês terem vindo no casamento, muito feliz, tá? Tem aquela frase chavão, a gente se encontra na pista, não vou passar de mesa em mesa. E falar, olha, já que eu estou dando a festa, vocês vão lá e pegam comida, eu não vou servir, né, de mesa em mesa. É uma possibilidade, como de fato foi concretizada. Claro que não falei isso no microfone, que seria ficaria um pouco chato, mas o racional foi esse, né? Está gravado, hein? O racional foi esse. Aí pensemos, se o dono do buffet vem me dizer, pressupondo que ele é uma empresa do lucro real, portanto, não cumulativo, né, de PIS e COFINS, e pressupondo que está fora das vedações lá do artigo 10 da Lei 10.833, do artigo 8º da 10.637, para a gente construir o exemplo. Se eu dissesse para ele, olha, então eu quero 10 coordenadoras de eventos, ele poderia cobrar mais no preço dele de mim, pelo serviço prestado? Creio que não, porque se ele falar, olha,
Eu tenho 10 coordenadoras a mais, então vamos cobrar mais. Eu diria, vai passear, porque essas 10 é só para que eu tenha um serviço melhor prestado. Agora, se eu escolhesse o serviço de buffet com garçons, levando de mesa em mesa, ele poderia me cobrar mais? Certamente, ele agregou serviço, ou agregou qualidade ao serviço. Então, de novo um exemplo, supondo que o garçom seja de uma pessoa jurídica subcontratada, porque eu não posso tomar crédito PIS/COFINS de mão de obra de pessoa física. Eu poderia dizer, portanto, que o garçom é um custo do serviço prestado? Aquele garçom me viabiliza receitas maiores ou me dá qualidade de receita para que eu lucre mais? Com certeza. A coordenadora de buffet agrega serviço ou qualidade ao serviço prestado? É dizer, em razão daquele gasto incorrido pelo dono do buffet com a coordenadora de buffet mais inteligente ou em maior número, será que, em razão disso, ele pode me cobrar mais? Não. Aumentou a receita oferida pelo dono do buffet? Não. Aumentou a qualidade do serviço pelo dono do buffet? Não. Melhorou a qualidade da receita? Não. Pelo contrário, provavelmente ele vai ter um lucro menor. Por essa razão, em meu entendimento, as coordenadoras de buffet não são custo do serviço prestado, mas são despesa da pessoa jurídica. Ao contrário, os garçons são custos do serviço prestado, portanto, dariam crédito PIS e COFINS. No escritório de advocacia e escritório de contabilidade, suponhamos que nosso escritório é lucro real e os funcionários são subcontratados de pessoas jurídicas. Os advogados de um escritório de advocacia ou os contadores de um escritório de contabilidade são custos, porque é o trabalho deles que faz com que a receita seja oferida ao final. Então, se o escritório de advocacia for lucro real e os advogados forem subcontratados de pessoa jurídica, como existem alguns modelos no meio jurídico atual, o advogado geraria crédito PIS e COFINS, o advogado contratado, porque é ele que permite a geração de receitas por parte do escritório que subcontrata aqueles advogados via pessoa jurídica. Já as secretárias do escritório não são custos, não são elas que permitem a geração de receitas pela atividade do escritório. Portanto, as secretárias não dão crédito PIS e COFINS, num contexto exemplificativo, ilustrativo, onde todo mundo é subcontratado e o escritório de advocacia é lucro real. Então, se nós partimos do pressuposto dado pelo STJ, aquilo que se retirado prejudica a minha receita é custo. Aquilo que se retirado não prejudica a minha receita é despesa. O que é custo, crédito PIS e COFINS. O que é despesa, não há crédito PIS e COFINS. A Receita Federal vem enfrentando isso de modo muito simplista. Nessa solução de consulta, que é a mais, não é a única, mas é talvez uma das mais abrangentes, ela diz basicamente o seguinte: será creditável para fins de PIS e COFINS tudo aquilo que for utilizado na prestação de serviço. Né? Até aí não disse muita coisa. Como é que o CARF tratou dessa questão? Neste caso, o contribuinte era a Tranzero Transportadora. Disse lá o seguinte, e essa decisão foi confirmada em Câmara Superior, chequei isso ontem. O que disse o CARF? Insumo de desconto com seguros. Na apuração do PIS não cumulativo, e da COFINS, claro, podem ser descontados créditos calculados sobre as despesas decorrentes da contratação de seguro, essenciais para a atividade fim, pois estes se caracterizam como insumos da lei de RPJ. Dirão alguns, mas isso vai contra tudo que foi dito até agora. Insumos nos termos do RPJ seria a despesa necessária e o seguro não estaria aí no contexto do custo de produção. Mas vejam, o contribuinte é a Tranzero. A NTT diz clara e expressamente em suas normatizações que transportadoras têm que contratar um seguro obrigatório. Se não contratam esse seguro obrigatório, elas não podem atuar como transportadora. Ou seja, se elas não contratam o seguro obrigatório, elas estão em atividade ilícita perante os órgãos regulatórios. De modo que eu posso dizer com alguma segurança que a contratação desse seguro é a condição necessária para que o serviço seja prestado. Eu posso dizer com alguma segurança que a contratação desse serviço possibilita que a transportadora Tranzero, no caso, aufira receitas tributadas posteriormente pelo PIS e pela COFINS. Eu posso dizer, portanto, com alguma segurança, que esse seguro é um custo do serviço prestado e, como tal, creditável pelo PIS e pela COFINS. Tudo bem? A STJ ele entrou nessa linha também em relação ao custo do serviço prestado
dizendo que tudo aquilo que for retirado da prestação de serviço impede a geração de receitas, ou se retirado da prestação de serviço impede a qualidade da